hoje, o título da mensagem é: você deve vencer a ansiedade. Você deve vencer. Todo mundo pode, você deve. Você deve. Você não pode se curvar à inquietação política hoje. Nós não sabemos que rumo está tomando esse país. A intervenção de um poder no outro está complicada, está todo mundo assustado. Hoje há uma grande inquietação econômica. 600 mil empresas fechando as portas e a previsão, mais 5, 6 milhões de desempregados, podendo chegar a mais 9. São estatísticas que eu espero que estejam erradas, que estejam exacerbadas, porque é muita coisa. Mas olha uma coisa que Deus está dizendo para você: quem define o teu futuro é Ele, não é estatística. Queridos, quantas pessoas com desconfiança do abraço. Eu voltei de Portugal no final de março, eu estou até hoje sem ver meus pais. Eu não estou podendo ver meu pai e minha mãe, porque como eu estou convivendo com uma pessoa ou outra, acabo convivendo no trabalho. Eu não quero contaminar meu pai e minha mãe. Situação delicada, situação complexa. Ah, pastor, então não viver ansioso é viver tranquilo, parado, imobilizado na preguiça. Olha o que diz o versículo 25. O versículo 25 vai dizer para a gente assim, olha: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Ele está dizendo, olha, não se preocupe, mas não está dizendo pare de trabalhar, pare de lutar, pare de sonhar, pare de criar. Só está dizendo para não se preocupar. Em nenhum momento ele falou, ei, não se preocupa, deixa que Deus vai trazer para você tudo. Não. Só está dizendo que você precisa acreditar. O verbo aqui, não se preocupar, é merimate, e lá na sua essência significa distração. Ou seja, não fique distraído, não trabalhe ansioso que vai trabalhar mal. Não faça as coisas ansioso, porque você vai fazer mal. Não cuide da sua família ansioso, você vai tratar as pessoas que você ama de uma maneira ruim. Não se distraia, tenha foco. Não é parar de fazer, é não fazer ansioso. Não é parar de lutar, é não lutar ansioso, que aí luta errado. Esquece das armas, esquece do equipamento, esquece do preparo, esquece do treino, esquece da habilidade. Queridos, será que dá para viver uma vida assim, sem ansiedade, em pleno século 21? Porque alguns vão falar assim, Jesus falou isso aqui, mas naquela época era mole, né? Vida tranquila, um sistema agropastoril. Querido, mas é uma época que não tem um monte de remédio que você tem hoje. É uma época que não tem aquecedor que nem você tem na sua casa, que não tem ar-condicionado que nem você tem na sua casa, que não tem geladeira para guardar um monte de coisa. É uma época que não tem o sistema de transporte que você tem hoje. É uma época que para você pegar água não tinha só que abrir uma torneira e a água caía da sua casa. É uma época complicada também. É uma época difícil. E ainda tem um domínio romano sobre a Palestina. Eles são dependentes de uma nação invasora. Imagina o que é isso. É complicado. Mas o Senhor Jesus está dizendo, é possível. Pastor, por que eu devo vencer a ansiedade? Por que eu devo acreditar no que o Senhor está dizendo? Por que eu posso, a partir de hoje, lutar, batalhar, mas administrar minhas emoções, para não deixar isso fugir do meu controle, para não deixar nesse teatro emocional da minha vida, que os atores ruins prevaleçam e os atores do bem percam a batalha? Como é que eu faço isso? Bem, porque você deve vencer a ansiedade? Primeiro, porque Deus já sabe tudo que você precisa. Como é que é? Deus já sabe tudo. Olha o versículo 32. Nós vemos assim no versículo 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Pai Celestial já sabe tudo que você precisa.
Então, já que ele sabe, por que ele não me entrega logo? Ah, sabe por quê? Porque ele quer ter relacionamento de paternidade com você. Todo filho, ele vem e fala: mãe, está doendo. A mãe vai, sopra, faz carinho, bota remédio. O filho fala: mãe, estou com fome. Aí a mãe vai lá e prepara uma comida. O pai vai lá, pega uma maçã. O filho fala: estou dodói. Você pega o filho e leva no hospital. Você pega o filho e dá uma medicação. Você pega o filho, dá um banhozinho para esfriar daquela febre, bota na cama e dá um remédio. Quando a gente pede as coisas ao nosso pai, quando a gente vai até ele, a gente se aproxima numa relação de dependência, numa paternidade. Deus já sabe tudo, mas quer ouvir da tua boca. Mas quer ouvir de um filho que acredita, não do filho ansioso, desesperado, que está xingando o mundo. Deus quer ouvir da tua boca. Ah, pastor, mostra isso no texto. Dá uma olhada só. No versículo 32, ele diz assim: mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. É o Pai Celestial. Olha o termo aí, Pai. Quem sabe é o papai, quem sabe é quem cuida de você, e ele não falha, e diz o texto, Pai Celestial bem sabe, ou seja, ele sabe o que você precisa, porque ele sabe quem você é, ele sabe o detalhe da necessidade que dentro de você é gerada por uma situação. Alguns têm um tipo de reação, você tem outro. Deus sabe a reação exata que você tem diante de um sofrimento. É maravilhoso isso. Aí ele vai dando exemplo. Versículo 26. Olhai para as aves do céu. E ele falou: as aves do céu estão lá. Não vale nada, é comida de pobre. Aquelas avezinhas que tem pouquinha carne, era comida das pessoas pobres. Ele fala: está vendo as aves? Ninguém dá nada por elas. Todo mundo quer picanha. Todo mundo quer alcatra. Mas, pois é, essas avezinhas do céu que vocês não valorizam, que no mercado é a coisa mais barata, não falta comida para elas. Eu cuido delas. Sempre tem alimento para elas. E aí ele fala assim: e por que vocês estão preocupados com as vestes? No versículo 28 e 29. Por quê? Porque veste naquela época é uma coisa que compõe os bens de uma pessoa. Se fosse hoje, talvez iria o carro ou a casa. Mas a veste, ela realmente era um patrimônio da pessoa. E ele fala assim, ó, olha os lírios do campo, como é que eles se vestem. Nem Salomão em toda a sua glória se veste assim. E Salomão era rico, hein? Pensa num cara endinheirado. Você sabe que até os assessores de Salomão, dizem os historiadores, que eles se vestiam todos de roupa de púrpura. Pensa assim na grife do momento, todo mundo se vestia assim. E diz que as pessoas jogavam, sabe o quê? Ouro em pó no cabelo. Ouro em pó, andando com ouro no cabelo. É mole, é muita riqueza. E Deus fala assim, olha, pode ter dinheiro demais, mas não se veste que nem o lírio do campo. O lírio do campo sou eu que cuido. E quando eu cuido, eu dou o melhor. E ele fala assim, agora esse lírio do campo, que eu visto da melhor maneira, esse lírio do campo tão bonito, eu pego esse lírio e eu faço o quê? Depois ele vira material para acender a fogueira, porque as flores secas eram jogadas nas fogueiras, e aqueciam os fornos, que viravam o quê? Comida para as pessoas. Ou seja, no final das contas, eu cuido dos lírios, mas eu quero mesmo é cuidar de vocês. Eu pego todas essas flores que são secas, que ajudam para alimentar os fornos, eu pego tudo isso e transformo num ambiente favorável para preparar o pão para vocês. Deus está dizendo que Ele cuida de nós. Nada que o mundo possa dar se compara com o que Deus pode nos dar naturalmente. Queridos, a Bíblia conta a história de um pai. É um pai que mandou um filho resolver um problema que outras pessoas criaram. E o filho foi resolver o problema. E sabe o que aconteceu? O filho morreu para resolver o problema dessas pessoas. Pastor, que história é essa? Ah, não sabe não? Câmeras em mim aqui, ó. É a história de Jesus. O pai mandou seu filho no mundo para resolver um problema do nosso pecado, da nossa distância de Deus,
da nossa facilidade de olhar para o nosso ego e esquecer que existe um Deus que nos ama e que sabe o que é melhor para nós. Aí o filho dele veio e morreu numa cruz. Morreu numa cruz em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, pagando o preço do nosso erro, redimindo cada um de nós, dizendo: Deus, eles pecaram, mas a conta está paga. E esse filho morreu, e morreu sabendo que ia morrer. Morreu por amor. Agora eu te pergunto, se o pai dá o filho dele para você ter vida eterna, como é que você vai desconfiar que ele não vai te dar comida? Você vai desconfiar que ele não vai te dar roupa? Você vai desconfiar que ele não vai te dar casa? Você vai desconfiar que ele não vai te dar um amigo? Você vai desconfiar que ele não vai te dar um abraço? Como é que esse pai dá o filho dele para você ter vida eterna e falha nas coisas mais rampeiras da vida? Que desconfiança é essa? João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho. Se ele deu o Filho, o que ele não dará por você? Ah, queridos, é muito importante que a gente pense nisso. Sabe, um problema é que Mateus, que escreveu esse livro, não tinha uma filmadora, não tinha um celular na mão para filmar o Calvário. Ah, se ele pudesse ter filmado a cena do Calvário, do Cristo bondoso, do Cristo amoroso, do Cristo que curou pessoas, que ajudou pessoas, lá na cruz, ensanguentado. Se você visse o filme desse momento, você saberia o quanto Deus te ama, o quanto Deus te valoriza. Você ia ficar impactado, você não ia nem dormir mais, querendo dar glórias a Deus, dizendo: Deus, a ti toda a honra e toda a glória. Mas infelizmente nós não temos o filme do Calvário, nós não temos essa cena. Queridos, a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É naquele, não é em mim mesmo, não é na minha energia, mas naquele que me fortalece. E esse naquele se refere a Jesus Cristo. Você pode tudo em Cristo Jesus. Portanto, sem ansiedade, relaxa.